Olá, Armando Soares. Obrigada por esta entrevista e por estar no meu espaço. Armando Soares, vereador e escritor. Para começar, comunicar uma arte, principalmente quando estamos na área da desinformação. Quais os desafios de uma boa comunicação de um indivíduo ou de uma comunidade? Ou as duas coisas? Olha, antes de mais, eu tenho que te agradecer o convite, dizer que estamos num espaço maravilhoso e que me sinto muito feliz em ter acompanhado o teu percurso e perceber esta grande artista que tu és. Aliás, sempre foste. Muito obrigada. Olha, relativamente à comunicação, eu utilizo de todas as formas, quer como músico, quer como político, nestas funções, ou como profissional, nas várias áreas que eu passei. Primeiro de tudo, clareza. Clareza da informação, clareza da mensagem e adaptarmos-nos às vezes um pouco à nossa interlocução. Isso não significa transvestirmos ou mentirmos, não é essa necessidade. Eu falo sempre de uma comunicação honesta, essa que eu entendo que deve acontecer. Mas se nós temos o nosso interlocutor, seja ele através da perspectiva artística ou comunicacional, através da escrita, seja como for, e não conseguimos minimamente interpretar quem é a pessoa que temos ali, muitas das vezes não conseguimos chegar a ela. É evidente que, pegando, por exemplo, o teu exemplo, como artista, tu comunicas, mas tu não estás refém do público. Tu comunicas e expressas e depois esperas que o teu público te interprete. Mas imagina, por exemplo, uma política, se eu quiser transmitir algo à população e se não consigo perceber que tipo de população é que transmitido, se é alterada, se é menos alterada, se tem uma determinada necessidade, se tem outra, se tem uma visão de vida alinhada a uma determinada perspectiva que pode não entender à primeira aquilo que eu quero passar, então eu não consigo lá chegar. Portanto, diria isto de clareza e adaptação a quem nós queremos de alguma maneira fazer chegar a mensagem. Sociólogo e gestor, mas também produtor musical, terapeuta e líder associativo. Como se conjuga todas estas vertentes numa só pessoa? É compatível? Essa pergunta, de facto, faz-me sorrir. Porque qual de nós não tem várias facetas e várias perspectivas? Sim. Olha, tu podes ser bem pintora, a dado momento estás dentro de casa, tens que arrumar a tua casa, a dado momento és viajante, tu vais conhecer outro país e queres visitar esse território inóspito. Portanto, todos nós temos várias facetas. O que acontece é que muitas das vezes nós não conseguimos dar expressão a elas todas. E eu tenho tentado, o mais possível ao longo desta vida, conseguir compatibilizar todas essas áreas. Talvez as duas que sejam mais difíceis a cada momento seja do artista, do músico, do produtor musical, do profissionista, com o desempenho da atividade política. Não é? E tem alguma complexidade, mas queres que diga não na minha maneira de interpretar o mundo. Não é? Porque o cidadão é sempre o mesmo, mas talvez na forma de poder mostrar. Como compreenderás, eu como artista, como compositor e até como performer, já tive vários personagens que fui latando ao longo da vida. Recordo, por exemplo, os tempos em que eu era músico da discoteca Kremlin, que era uma grande discoteca em Lisboa, eu era músico da casa, e portanto, como compreenderás, se tu colocares esse músico, essa fotografia desse músico no ar, numa performance durante a noite, e de repente colocas o vereador da Câmara Municipal de Oeiras num discurso sobre uma área qualquer na abertura que foste no Congresso, tu olhas as outras personagens e dizes, quer dizer, aparentemente não são a mesma pessoa, mas é a mesma pessoa. Simplesmente, eu no lado estou a comunicar através da arte, através da música, com essa liberdade também, essa magia que a arte nos traz. E do outro lado, estou a tentar, se calhar, ou construir cidade, ou passar uma mensagem à população, de alguma maneira reivindicar, se calhar, alguma bandeira, alguma necessidade. Então, a minha perspectiva tem que ser outra, a minha forma de vestir tem que ser outra, a minha atitude tem que ser outra, mas a pessoa é a mesma. A pessoa é sempre a mesma. E portanto, esses mundos todos a habitarem aqui dentro. Simplesmente não nos conseguimos dar expressão a todos. Quais os desafios de um político no desenvolvimento da sua imagem que estimulem uma carreira digna e apelativa no contexto da sociedade contemporânea? O que é que um político tem que fazer para ser uma referência? Olha, eu tenho que dar expressão ao cidadão, porque apesar de eu estar na atividade política já vai há muitos anos, a verdade é que uma perspectiva profissional ou remunerada sou muito pouco que faço a minha trajetória toda a vida. Eu tive a breve trecho como deputado na Assembleia da República, naquele governo que durou muito pouco tempo, estive em segundo
deputado, depois ser adjunto presidente da Câmara Municipal de Oeiras em 2005, portanto há 20 anos atrás, e estou novamente agora no final deste mandato, depois de chegar ao fim, em mais um mandato já como vereador. Mas todo o restante parte da minha vida eu continuei a fazer política, intervi, sempre participei em plenários, fui líder associativo, presidente da Associação de Estudantes da Escola, depois da Universidade, portanto nunca deixei de estar envolvido, mas política desta perspectiva, até mais partidária, já não faz, agora não fui cidadãos independentes, mas foi partidário, foi outra perspectiva. Mas como cidadão, aqui, eu julgo que as pessoas já chegaram a um ponto, e bem que eu pensei que os políticos é que eles se não verdade. Acho que já chegámos a um ponto em que, independentemente de se dizerem boas coisas, boas ideias, de se trazer aquela melodia lindíssima da retórica perfeita, a verdade é que é preciso que os atos correspondam às palavras. E nós temos assistido ao longo da vida, em muitos locais, em Portugal também, a muitos políticos que prometem aquilo que nunca poderão cumprir e que já sabem de antemão que nunca o poderão fazer. Portanto, eu digo-te que, em termos de imagem, eu acho que a melhor referência que nós podemos ter é sermos honestos na nossa mensagem. Se depois nos vestimos melhor ou pior, se gesticulamos melhor ou pior, enfim, tudo isso já é relativo e há uma arte que se aprende. Portanto, aprende-se a arte da retórica, aprende-se quem não sabe vestir, vai ter com alguém que ensine. Tudo isso é possível de ser solucionado. Mas ser genuíno, ser seguro, ser verdadeiro, ou se é ou se é. Sempre concordo plenamente. Quais são as tuas origens culturais e como é que isso influencia a tua maneira de agir e de pensar nesta sociedade? Olha, eu tenho que voltar aos meus pais, eu passo a ideia mais para trás, mas vou seguir aos meus pais. Eu sou filho de um maravilhoso pai português, já ido, e de uma mãe cubana. Já morreu em 2007. E de uma mãe cubana. Portanto, eu nasci em Portugal por acidente. Minha mãe veio cá passar férias com o meu pai, a guerra estava muito má. O meu pai já tinha outros filhos cá em Portugal, eles queriam que ele ficasse, e depois acabou por ficar, então tudo mudou. Mas eu sinto essa África no sangue. Aliás, a primeira viagem que eu fiz à África, já há muitos anos atrás, no país, o primeiro país que visitei foi Cabo Verde, e eu recordo-me de chorar por sentir aquele bafo quente logo a ter comigo e sentir que as pessoas me olhavam nos olhos quando falavam comigo, me tocavam sem qualquer maldade, sem nenhum problema, que eram expansivos, que se riam, que gostavam de celebrar a vida, e eu nem sempre encontro isso aqui em Portugal. Sou orgulhoso português, obviamente, é a minha pátria, é a minha nação, mas tenho muita África a correr das veias. Isso afirma-me enquanto músico, por exemplo, os ritmos, aqueles ritmos dos tambores, todos como percussionista, não posso fugir a isso. Afirmo-me também na escolha das cores, às vezes eu gosto dos laranjas, dos vermelhos, das cores fortes, das cores quentes, e na própria atitude, eu próprio me considero essa pessoa, não é? De sangue quente. Aqui é uma pergunta muito retórica, mas que faz todo o sentido de fazer a uma pessoa como tu. Como se constrói uma carreira de sucesso? Quais os caminhos mais viáveis? Como a tua? Quais os caminhos mais viáveis? Eu nem sei se terei uma carreira de sucesso. Se queres que eu te diga, porque eu fiz tantas coisas na vida e ainda quero fazer tantas. Tu hoje falas comigo, eu já sou escritor, não é? Tive esse desafio durante anos e anos tive para escrever, porque nunca arranjava tempo, não arranjava oportunidade, olhava para os meus textos que eu gostava, escrevo poesia desde os 13 anos, nunca editei muito de poesia, se eu juntasse os meus poemas editava bem uns 10, só que a poesia é tão pessoal, eu escrevia sempre quando estava triste, nas piores alturas da minha vida, ou tinha morrido alguém próximo, ou num desaire de amor, ou num momento em que eu estava com a vida essencial, e eu pensei, agora eu vou partilhar isto com as pessoas, se calhar vou guardar para mim, ainda não é tempo, tenho medo daquilo que possam achar, ainda há este receio, não é? Porque está ali um lado meu de criança, de adolescente, e ainda às vezes não consigo colocar-me. Mas enfim, nunca mais saiu ao livro, depois saiu, e portanto saiu o autor. Houve uma altura em que não havia o músico e essa música andou e tocou para todo lado, e gravou e foi feliz. Depois temos o gestor, não é? O líder associativo que integrou associações e presidiu-as e outras fundou-as. Hoje estou como vereador do município de Oeiras, altamente realizado a fazer aquilo que também sei, que é contribuir para as pessoas. Tenho os recursos humanos do município, são 3 mil trabalhadores, e tenho, através do empreendedorismo, ligação às empresas, que são 28 mil. Oeiras é aquela capital da tecnologia que nós conhecemos, onde 30% do potencial tecnológico nacional está lá, e enfim, em termos de volume de negócios, é o segundo município do país, o primeiro é Lisboa, segundo Oeiras, com 34 mil milhões de euros. De forma que é um grande desafio, aliás, qualquer pelouro ali dado pelo Presidente da Câmara, Exaltino Moraes, qualquer pelouro é um desafio. Nós estamos a falar de uma liderança forte, atenta, presente,
e de uma população que não brinca, quer dizer, de uma população que nos desafia todos os dias porque está a nível de qualidade de vida do qual não quer baixar. Portanto, não aceita coisas que ainda se aceitam nos municípios e são totalmente inaceitáveis. Papéis na rua, alguma vez lixo por recolher, jardins que não tenham sido podados e bem tratados, mas alguma vez se admite. É óbvio que isto se admite, é muito chique, mas é agora não se admite. Portanto, isto e outras coisas são desafiantes. De forma que a carreira de sucesso, se calhar houve várias carreiras, não é? Que foram brotando aqui desta mesma pessoa e depois foram interrompidas. Portanto, elas nunca foram terminadas, nunca foram finalizadas, porque apareceu sempre uma coisa, depois colocou outra, e depois colocou outra, e depois colocou outra. Portanto, o que é que eu te diria, mesmo assim tentando de encontrar aquilo que é a tua pergunta, como é que nós chegamos à carreira de sucesso? Acreditando em nós, mesmo quando todos os outros dizem que não, nós temos que também saber mudar. Não é? Nós somos coerentes, mas também temos que ser profundamente incoerentes ao longo do tempo. Portanto, se eu daqui a 20 anos olhar para esta entrevista e concordar com tudo o que eu aqui disse, não sei se estarei bem. Porque, em princípio, deverei discordar de alguma coisa. Porque estamos sempre em processo de crescimento. Não é? Portanto, essa é a incoerência. Agora, eu pensar hoje uma coisa, amanhã pensar outra e não ter havido nada que de facto me faça mudar que não o tempo, bom, então aí há algum problema. Portanto, eu acho que acreditarmos em nós, verdadeiramente, mesmo contra todos, se preciso for, desde que estejamos certos, que estamos no caminho a seguir. Por outro lado, sabemos mudar de opinião e reconhecer que estamos errados, desde que a argumentação seja forte e seja, de facto, sincera, não é? E depois pôr nós à obra e nós ao trabalho. Porque eu, para mim, o sucesso sem trabalho, pelo menos nunca o consegui. Acredito que haja quem eu tenha conseguido, gostava de saber qual é a forma, mas para mim as coisas nunca foram fáceis, foram sempre difíceis. Mas depois o sabor das conquistar foi bastante melhor. Que também me fez muito querer fazer uma entrevista contigo é o teu lado espiritual e terapeuta e quais as ferramentas que tu utilizas para fazer. Fala-me um pouco disso. Terapia em que sentido e espiritualidade onde é que se encaixa? Bom, então eu começo a dizer aquilo que é a base para mim de tudo e há muito tempo, que é a meditação. Eu medito há cerca de uns 30 anos, talvez, esta parte. Comecei a meditar, a primeira técnica que eu aprendi, aliás, aprendi muitas de mindfulness, depois a dado momento, coisas básicas como visualização de um ponto imaginário na parede, a observação da chama da vela e a forma como ela vai modificando a sua tonalidade, como parece às vezes estar a dançar mesmo estando parado, é quase uma autossugestão pré-hipnótica e portanto fiz muitos trabalhos lá interiores através disso. Depois aprendi, mais tarde, uma técnica de meditação transcendental do Maharishi Mahesh Yogi, que foi o mestre dos Beatles, portanto ensinou os Beatles a meditar. Só que os Beatles eram os Beatles e fugiram do iceberg depois do Maharishi, porque os Beatles queriam na verdade era experimentar LSD e conhecer os miúdos, nesta história que os Beatles eram os Beatles, não é? Mas o Maharishi tornou-se uma sumidade à época e inspirou muitas personalidades e portanto nós hoje em dia temos, por exemplo, a Oprah Winfrey, que medita com toda a sua equipa de meditação transcendental, o David Lynch, que fez o célebre Twin Peaks, que já morreu há pouco tempo. Toda a fundação do David Lynch se dedicava quase em exclusivo também à meditação transcendental e portanto temos muitos atores, jornalistas, enfim, muita gente ligada a isso. Depois passei para a meditação de Vipassana, que é aquela que neste momento verdadeiramente pratico, que é a meditação budista. Pede-nos um curso de mínimo de 10 dias, em total silêncio, comida de base vegetariana, sem jantar, acabar às 4 da manhã, meditar aí uns 14 horas por dia, durante 10 dias, sem falar com ninguém, em silêncio total. Já fiz uns 10 retiros disso. E portanto, incrível, não sei se consegui, acho que talvez stress. Se quiseres, consegues. A história é sempre a mesma. Quando muitos dos meus alunos de meditação, que ensinam algumas práticas há muitos anos, coisas simples, para quem quiser desenvolve, sempre dizem, eu não consigo, eu estou muito ocupado para meditar. Dizem, não, tu não consegues, não, tu não queres. Porque se tu aprendeste a escrever, aprendeste a ler, a andar de bicicleta, a nadar, foi porquê? Por insistência. Insististe e conseguiste. Portanto, se tu seguires a técnica, se o professor for da série e o que te está a dizer e tu fizeres, tu vais conseguir. Agora, uma coisa é tu não queres, desistires a bem. Bom, então é porque não queres. Portanto, pegando nesta lógica da espiritualidade, a minha base de tudo, e é o que eu recomendo a toda a gente, é que arranjes tempo para a introspeção e para a celebração do silêncio interior. Não tem necessariamente que ser uma meditação formal, olhinhos fechados, sentado numa cadeira, ou a posição de bote, não, há outras formas. A contemplação da natureza, não é? Por exemplo.
a observação do mar, a observação das estrelas, o caminhar, o walk meditation, como já dizia hoje, andarmos se calhar num campo descalços, portanto caminharmos observando a natureza, observando as sensações que vão acontecendo no nosso corpo, sentindo os paladares, se calhar de alguma coisa que estejamos a comer, ou sentindo os odores, as fragrâncias que vamos passando. Tudo isso pode ser um profundo processo meditativo e introspectivo. Paralelamente a isso, estudei fitoterapia, portanto, plantas, chás e infusões na medicina tradicional chinesa e plantas ocidentais. Estudei hipnose também, hipnoterapia. Estudei terapia do som, massagem do som do método Pita Hess, que é um método alemão de taças tibetanas e de bolos, sou terapeuta disso. E tenho estudado outras coisas, fiz o Reiki, fiz as meus, enfim, tanta coisa que passou pela minha vida, eu experimentei uma data de coisas. Mas repito, a base para mim é a meditação, é a introspeção, é a celebração do silêncio. É curioso, eu como músico, que adoro música, eu acho que já não sei nem se adoro mais música ou silêncio. E é um trajeto interessante, porque nós no silêncio há muitas melodias, não é? Nós não conseguimos encontrar o silêncio total, não é? Andamos à procura dele, mas há sempre um passarinho que passa, o resvalar se calhar do nosso corpo numa determinada peça de roupa, ou o nosso próprio estômago que faz algum ruído, ou o bater do nosso coração. Enfim, há tantas coisas que acontecem que é pura magia. Portanto, perguntas-me a espiritualidade, como é que eu acelero? Durante uma fase da minha vida, entendi a espiritualidade através da religiosidade. Portanto, o que eu fazia, eu fiz catequese, fui educado na religião cristã, católica, os meus pais deram essa oportunidade para a formação que eles tinham e eu próprio pedi. Depois, a dado momento, tive uma fase em que me zaguei com a religião, porque comecei a ler muita coisa e tive azar. Nessa altura, o meu catequista, o padre que estava nessa paróquia, e fui fazer essas perguntas para mim. E fui fazer as perguntas. Portanto, eu estive quase para fazer seminário. Poderia, se calhar, até ter sido padre, nunca se sabe, porque eu gostava mesmo de dominar aqueles assuntos. E fui ter com o padre da altura e fez-me perguntas: não sei, padre, isto ali na Bíblia, isto estava meio assim, meio assado. E a resposta dele foi correta, não foi o que me ligou, colocou a mãozinha na testa, um pequenino, e disse assim: perdoa aos senhores, que eles não sabem o que dizem. E eu olhei para ele e pensei assim: nunca mais cá. E nunca mais fui. E depois tive uma fase de adolescente em que eu só lia livros, desmontar as teses da Igreja Católica, da religião cristã, isto era errado, uma revolta, porque eu estava tão ali e de repente, com uma simples frase, saí dali. Bom, depois disso fui estudando várias religiões, procurei o curso de Teologia cá em Portugal, mas o curso que eu queria, que eu imaginava na minha cabeça não existia, porque eu queria imaginar o seguinte: esse curso de cá não existe. Ensinasse na religião cristã ou católica através de uma pessoa que fosse católica, um muçulmano, que fosse muçulmano. Enfim, todas as teses, mas por alguém que defendesse agarridamente aquela tese. E não, tinha que ir cá estudar, se calhar, para a Universidade Católica, que evidentemente tinha uma visão católica daquilo que era o estudo da religião e da teologia. Não era isso que eu queria. Portanto, acabei por ir fazer sociologia e não tirar teologia. Mas essa foi a grande mudança. Enquanto que eu estava a ser um caminho religioso, passei de deixar de seguir esse caminho religioso e para um caminho mais espiritual, se calhar até mais ligado ao xamanismo, ou seja, mais ligado à terra, às estrelas, mais ligado à palavra, e portanto fui estudar a hipnose, mais ligado às plantas, e fui estudar a fitoterapia, e portanto a dado momento estou nisto, estou a fazer retiros com plantas da Amazónia, como já fiz várias vezes, já experimentei a ayahuasca e muitas outras plantas, ainda há um mês estive fechado numa cadeira, que eu atuo durante 10 dias em junho total, a tomar algumas plantas, precisamente na Amazónia, chuchubase, o espavachansanã, o tabaco e a ayahuasca. E portanto escrevi um livro, como sabes, precisamente também sobre estes temas, de forma que eu, olha, a minha espiritualidade é assim, é aberta, cabe tudo lá dentro, desde que seja sério, cabe tudo desde que faça de mim uma pessoa melhor, ou desde que faça de mim pelo menos mais conhecedor de mim mesmo. E com isso depois espero tornar uma pessoa melhor. Portanto, reparar os meus erros, aqueles que são reparáveis, cometer outros, mas se calhar não tão graves, ou pelo menos conseguir perceber rapidamente que já os estou cometido e travá-los. Portanto, fazer de mim uma pessoa melhor nesta construção em que todos estamos. É isto. Muito bem. Por falar no teu último livro fala sobre estes assuntos. Conta uma história sobre a tua ida à Amazónia, ou não? Essa, por acaso, até foi cá. Mas lá está. Como eu costumo dizer, meio a brincar, meio a sério, as maiores viagens que eu fiz na vida, e já visitei muitos países no mundo, mas as maiores viagens que eu fiz foram fechadas sem ser do mesmo sítio. E portanto não há nada que bata ou os meus longos processos meditativos, especialmente o estado em que tu estás num fim de retiro,
meditação vipassana, portanto, nesses 10 dias, há 20, 30 dias, 3 meses até, mas nesses 10 dias, quando chegas ao 8º, 9º dia, já estás numa viagem inacreditável, só no processo meditativo, que é a minha base. E depois tens aquilo que eu chamo uma espécie de acelerador kármico, que é fazeres um retiro, por exemplo, experimentares a ayahuasca, ou experimentares outro tipo de plantas, e portanto que te dão verdadeiros insights que podem andar para trás na tua gravação, portanto podes andar, ter memórias de infância, como eu tive, já várias, ires buscar coisas recalcadas que estavam aqui dentro, ou teres até visões de possíveis caminhos de futuro, de forma que essas viagens são inacreditáveis, não é? Do que eu relato basicamente naquele livro, fala um pouco de uma dessas viagens em específico, mas depois é um livro muito científico, de caráter muito científico. O prefácio é feito pelo professor Dr. Mário Simões, que é consolidado na psiquiatria, professor já jubilado, e portanto o que eu faço é uma espécie de um dicionário, uma enciclopédia das várias formas de tudo transcendente. Não falo de todas, mas falo de plantas, psicodélicos, som e meditação como instrumentos para a transcendência. Então o que eu faço é explico que muitas das coisas que hoje são ilegais ou legais, portanto, quando falamos de drogas, falamos do álcool, falamos da cafeína, falamos do tabaco, portanto, são drogas, não é? Temos que aceitar que são drogas, porque nos alteram o estado, mas são legais. Mas não é por serem legais que nos fazem bem. E também não é por outras serem legais que nos fazem necessariamente só mal. Portanto, é preciso perceber as coisas e até da realidade, da história. Portanto, o que eu demonstro ali é que muitas destas coisas foram legalizadas ou ilegalizadas apenas por motivos culturais e económicos. Portanto, não tem a ver com o facto de fazerem bem ou fazerem mal. Isso vem depois, certamente. Mas começou por isso aí. Portanto, quando nós desmontamos a nossa mente, que está padronizada para aceitar determinadas coisas de uma determinada forma, e começamos a ver os dados científicos que existem, a pesquisa que eu realizei, com mais de 500 citações bibliográficas, indo às maiores universidades de ensino do mundo, John Hopkins University, Imperial College of London, mas também Oxford, Harvard, enfim, mas tanta coisa, ninguém consegue desmentir as teses que eu tenho, porque elas não são filosofia. O que eu ali faço é ciência. Tem uma base muito forte científica. Há um psiquiatra português que está a trabalhar sobre estes assuntos, que trabalha na Fundação Champalimau. E eu penso que algumas, não sou a pessoa indicada para falar sobre esse assunto, mas sei que algumas drogas são usadas na terapia comportamental para doenças como a bipolaridade, Deixa-me dar aqui algo agora àquilo que estás a dizer. Neste momento, estamos aqui sentados, a Austrália, que é um país à partida nós consideramos civilizado, a Austrália já está a usar os cogumelos psilocibina e o MDMA para determinados transtornos do ponto de vista psíquico. Obviamente que não é, quando eu falo nestas substâncias, o meu livro não fala do ponto de vista cultural e recreativo, poderia ser outro livro. Eu falo ali do ponto de vista terapêutico, única e exclusivamente do ponto de vista terapêutico. E desse ponto nós temos que aceitar que há muita substância que já consegue fazer tratamento. Eu não gosto de falar a palavra cura, porque a cura tínhamos que traçar a pessoa desde o início até ao fim da sua vida. Então não vamos falar de cura, mas vamos falar em aliviar sintomas, ou pelo menos a pessoa ser mais funcional do que aquilo que era, ou estar mais feliz. Portanto, nós em Portugal já estamos a usar ketamina. Ketamina é usada, por exemplo, no Hospital Beatriz Ângelo, já tem um serviço público. E portanto isto já passou os testes todos e está neste momento a ser utilizada. Eu tenho participado em muitas conferências, participo na Nova Medical School com um psiquiatra também que trata desses temas. Aliás, estava lá da Fundação chamada de Champalimau, o professor Dr. Almir Maia, que é o professor que esteve lá, conhece o bem, portanto, que está a coordenar exatamente a investigação em Portugal sobre os psicodélicos. Portanto, tivemos uma moça da União Europeia e estamos a fazer a grande investigação nesse nível. Mas eu sintetizo isto da seguinte forma: sobre os psicodélicos, sobre o som, sobre a meditação, sobre tudo em geral. Não é por nós não conhecermos determinada coisa que ela não existe. E portanto, enquanto nós estamos aqui sentados, neste momento a ciência está a fazer descobertas incríveis e a desdizer aquilo que tinha dito anteriormente e se calhar de para a frente há de voltar a desdizer aquilo que está a dizer hoje. É isto o avanço científico, é isto o avanço tecnológico. Portanto, nós temos que aceitar muito daquilo que no passado nós achávamos perfeitamente irreal, se calhar já se está a fazer neste preciso momento em que nós estamos aqui sentados. E, portanto, é isso que eu faço com o meu livro. Eu explico a quem quiser ler que há muita coisa que só com desconhecimento é que ainda não se utiliza. Sem dúvida, sem dúvida. E nós, por exemplo, na questão
da ciência, da alimentação, do lifestyle, há muita coisa que numa determinada altura é aceito como a principal e depois, passados uns tempos, essa mesma coisa é errada. Por exemplo, na alimentação, seria um conceito que o leite... Eu não se lembra, o leite é cálcio. O leite é O cálcio. leite é juventude. Depois E nós, nos Estados Unidos da América, que era essa situação. E falar um bocadinho do teu trabalho, que me interessa bastante, de percussionista, porque é uma coisa que entra nas pessoas de uma forma muito singular, de uma forma suave e que de alguma maneira é um encantamento quando a pessoa está a ouvir percussão. Quais os ritmos que te estimulam mais e como é essa interação com o público? É muito rápida, demora tempo. O que é que acontece? Qual é a magia que acontece com estes ritmos africanos tão incríveis? Essa pergunta põe os meus olhinhos a brilhar, porque eu já não toco ao vivo há muito tempo. Sim. Tenho dado mais corpo ao personagem, do facto de gravata, ou no mínimo do blazer, como estou hoje, mais aqui Kevin, mas ainda assim, do que ao percussionista, que é, deixa-me dizer, que é a linguagem que eu melhor me expresso. Eu, por melhor que falo e que me manuseio bem em português, ou que escrevo, eu considero a pessoa que escreve bem, mas a melhor forma que eu tenho de comunicar é mesmo tocar. E nunca deixei de tocar nenhum dia da minha vida, fazer percussão no meu próprio corpo, ou no tabuleiro do carro, ou nas portas, nas adevelas das portas. Sempre toquei a vida toda, ou nas almofadas, em casa, quando já estou deitado na cama. Eu nunca deixei de tocar, não houve nenhum dia da minha vida que eu não tenha feito, desde os 14 anos. Pelo menos que me lembro. Portanto, falar disto é mesmo ao meu coração. Os ritmos, olha, os cubanos, os africanos, os indianos, há todo um mundo inacreditável no seio da percussão. Portanto, a percussão começa desde logo no nosso próprio corpo. Eu recordo-me quando era baterista, tive uma fase, toquei várias bandas, pop, rock, enfim, hardcore, metal, eu era um personagem com cabelo comprido, todo vestido de preto, a dominar a face, não conheceste? Tive uma fase muito engraçada, óculos escuros, noite, gabardinhos, compridos, enfim. Uma fase muito engraçada da minha vida que tenho saudades. E eu, por exemplo, no meu kit da bateria tinha algo que era bizarro, enfim, quer dizer, pelo menos para o bem eu andava, que era uma cadeira normal, em que eu tinha uns arames, tinha cabinhas de bicicleta, tinha outras zonas, e amplificava a cadeira, e portanto estava novamente a fazer um ritmo qualquer, de repente, enfim, não é que isto vai. E o som vinha dali. Eu largava as baquetas, como muitos outros fazem, tocava rapidamente com as mãos e curtia no instrumento que aparentemente devia ser primeiro tudo com as baquetas, não é? Mas eu ia logo com as mãos. De forma que a minha própria abordagem à música, nomeadamente à percussão, depois fui aventurando pelo piano, fui aprendendo, queria compor e sentia-me ali um bocado de fã da percussão, precisava de mais alguma coisa. Eu não sei tocar marimbas, nem vibrafone, tenho essa frustração, e tanto eu não podia fazer isso, queria ir um pouco mais além. Então comecei sozinho a tocar piano e a compor, por exemplo, um dos sintetizadores da produção cinematográfica, enfim, através da música, para filmes, bem, foi incrível isso. Mas os ritmos são isto. Mas se calhar separava aqui dois mundos. Por um lado, tenho as congas, os bongós, as darbucas, marroquinas, enfim, toda essa parafernália de peles e de outras coisas da percussão. E depois tenho as taças e os bolos, tocados com calma, da mesma maneira, que não querem às vezes nem sequer fazer música, o que querem é manter aquele padrão, aquela frequência, aquela animação. Portanto, tudo isto é um mundo da percussão. Portanto, na percussão consigo tudo, ter o piano, tu agarras no piano, não tens de estar às teclas. Conheço pianistas incríveis que estão ali nas teclas e de repente dão os toques ali e vão às cordas. Portanto, quer dizer, o piano é um instrumento riquíssimo. É quem me dera saber o décimo daquilo que eu sei da percussão, seja no piano, se é outro caminho, não tenho tempo, olha, é o que é. Portanto, os ritmos seduzem, mas se calhar com uns anos a passar, eu lembro de começar a tocar, ainda tudo com força, tudo à luta, eu queria fazer barulho, tocar mais alto, e tudo de repente começas a ver as dinâmicas, um bocadinho mais lento, um bocado mais forte, utilizar as mãos, não, os dedos, as unhas, não é? Determinadas perspectivas. Portanto, tudo isto é um mundo riquíssimo. A sensação de tocar ao vivo é indescritível, se conseguimos desenvolver o nosso público. A sensação de estares unido num só, como toda aquela amálgama de gente,
não lhe interessa em quem é que vota, nem que religião tem, nem que idade tem, nem limite, nem se que etnia que tem, nem que opção sexual tem, é tudo irrelevante. Tu queres é conduzir aquelas pessoas numa viagem, como tu fazes com a tua arte, e portanto a música é uma forma de expressão verdadeiramente incrível, que, olha, fizeste uma grande viagem. Sim. É muito interessante porque quando tu estás, por exemplo, num concerto intimista, se tu olhares para o público e tentares observar, lá está, não há ninguém, não há classes sociais, não há idades, não há nada, porque as pessoas estão a sorrir e estão a sentir a música à sua maneira, mas estão a sentir a mesma coisa, no mesmo momento, e isso é muito bonito. Eu, no meu trabalho, gostaria muito de envolver o som como uma perspectiva, como mais um sentido na percepção das minhas esculturas e das minhas instalações. Já fiz uma, que também está em Oeiras, que se chama Wind, que são umas placas de metal, quando o vento bate ao fim da tarde, eles fazem um barulho específico, aleatório, e é a natureza que provoca esse barulho. E aquilo deu-me abriu-me uma porta para eu fazer mais instalações com som. Portanto, a percussão interessa-me muito no futuro. Deve ser útil? Exato. Bom, uma pergunta também muito enigmática. Acaso é uma palavra que todos conhecemos e que para os artistas tem uma vibração diferente, porque muitas obras de arte são feitas do acaso. Muitas coisas são feitas com projetos longos e muito refletidos, mas, por exemplo, a arte abstrata e muita da criatividade surge do acaso. E tem uma importância especial para os artistas em geral. Fala-me um pouco do acaso na tua vida. Olha, acaso é a minha assinatura. E eu assino como acaso desde logo que o meu nome é Hermano Cardoso Soares. Assino como acaso. E depois porque já o meu pai fazia o mesmo nome, aliás eu tenho o mesmo nome que eu. Eu sinto há tantas coisas que nós, quando estamos desesperos, conseguimos detectar. E nós, como artistas, permites assumir nessa perspectiva ainda não profissional dos caminhos de vida que escolhi, pelo menos até agora. Mas nós artistas temos uma visão completamente diferente de interpretar a mesma realidade que outros têm. E é por isso que somos artistas, não é? Porque desafiamos, porque não temos medo, não todos os artistas serão assim, mas pelo menos eu julgo que nós somos assim. Então, por acaso, quando tu começas a descodificar as matrizes, começas a detectar e ver as coincidências, as similitudes que existem em outras coisas, é impossível nós não sermos fascinados precisamente por essa temática. E, portanto, isto começou por ser uma brincadeira, primeiro porque eu sempre estive atento a essas coincidências, essas similitudes, às vezes numéricas, às vezes encontros de caras, de situações, de vivências, de vibrações, de sensações de valores, que despertam memórias, histórias, sempre estive muito atento a isso. E depois foi quase uma brincadeira, não há acaso, mas o acaso sou eu. Então começou desta forma e alimentei essa assinatura que aos dias de hoje é uma assinatura minha contra ti. Muito bem. Estamos a terminar com muita pena minha. Queria te perguntar planos para o futuro, perspectivas culturais, pessoais e globais. Estamos numa época tão terrível da humanidade em que não sabemos o dia da manhã que vai acontecer. E quais são as tuas perspectivas de futuro? Bom, pessoais, agora gostava mesmo de terminar o meu segundo livro. Estou quase a terminar, mas isto quase, mas às vezes é como tu sabes, que versa sobre alguns fundamentos do budismo e como é que tu os consegues aplicar à tua liderança, quer a tua ou das empresas. Portanto, conceitos como karma, atenção plena, dharma, a compaixão, como é que esses conceitos podem ser utilizados no modelo de liderança e como é que eles, fazendo estudos de caso, já agora, eu gosto sempre de ser muito científico, sempre que escrevo, sinto essa responsabilidade até das funções que oculto, não escrever só filosofia, e tentar ser rigoroso, passo uma mensagem que está à minha exposição e sinto essa responsabilidade.
livro anterior é muito mais complexo, porque estava a falar de coisas que são legais, portanto se tinha mesmo ter cuidado porque estava a escrever, é mais específico. Mas ainda assim, pegar estudos de caso de multinacionais que prosperaram porque seguiram estes princípios, sabendo ou não, e outras que claudicaram porque não os aplicaram e tiveram buscas de vida pelo lucro desenfreado, sem ética, sem responsabilidade, sem preocupação com muito mais. Portanto, este é a minha próxima obra literária, que está quase assim, e é um projeto que está muito despachado. Aliás, vou perder pela segunda vez a Feira do Livro. O primeiro quando eu lancei foi depois do Feira do Livro e este será também. Como é que se vai chamar? Já tem nome, vai chamar-se Bully CEO. Está muito bem que eu perguntei, não? É isso. É super. Só o nome. Sim. Dava alguma perspectiva do que é isso. Depois, portanto, isto do ponto de vista pessoal. Para o município de Aveiro, já agora, espero que faça as melhores escolhas, porque temos eleições autárquicas e, portanto, não posso despegar daquilo que poderá vir a ser o último mandato do Presidente da Câmara, que, ao fim e ao cabo, levou o município ao êxito que chegou agora. Será que eu sou o último mandato? Por força do impedimento de valores mudados. Isto para o município, portanto, continua a prosperar, continua a ser o melhor município do país, continua a ter muitas vitórias, é o que eu desejo como município. Para o mundo em geral, é difícil. Para Portugal, nós vivemos tempos muito estranhos. Tempos em que a manipulação é cada vez maior. Por isso é que eu digo, nada para mim há mais importante de tudo o que eu possa ter aqui que não é incentivar a que se desperte a consciência, a que se amplifique a consciência. E como é que isso se faz? Segundo a minha perspectiva, primeiro que tudo, aprender a meditar. Seja que técnica for, mas uma técnica séria. Aprendendo a introspecção, a reflexão crítica, a auto-reflexão. E só isso é que nos vai permitir entendermos melhor aquilo que vem nas redes sociais, distinguir o certo do errado. Entendermos melhor o que passa na televisão, distinguir o certo do errado. Distinguirmos melhor aquilo que vem nos jornais, que é falso e que é verdadeiro. Porque nós vivemos num mundo que é de aparências. Portanto, as fake news estão em todo lado e elas tomam no mundo os pensamentos. Portanto, o que eu posso desejar para a humanidade, portanto, podes até esquecer tudo o que eu desejei, esquece o meu livro, esquece os êxitos tabuleiros, tudo isso me preocupa. Mas o que me preocupa verdadeiramente é que cada um possa despertar. Porque o tempo é agora. Estamos a chegar a níveis de manipulação, de mentira, enfim, que nós nunca tivemos. E nós temos a inteligência artificial, portanto, é perfeitamente fácil até de pegar esta entrevista que nós estamos a ter aqui e meter uma aula toda numa ponta à outra. Aliás, não há uma diferença entre a verdade e a mentira. Não há. E mais grave, claro. E isto para mim é talvez o mais grave, e por isso é que temos que fazer essa autorreflexão, é que hoje em dia é muito mais fácil tu acreditares numa mentira do que na verdade, e vou-te dizer porquê. É que a verdadeira situação, poucos estiveram lá. Mas aquilo que se disse sobre o que aconteceu teve uma dimensão sempre muito maior. E, portanto, o que realmente aconteceu, poucas pessoas estiveram presentes. Aquilo que interessa é o que se disse sobre o que aconteceu. E isso viaja a uma velocidade muito maior e chega a um número de pessoas muito maior. Portanto, é o que se disse sobre, não o que é real. E, portanto, o que se disse sobre é o que condiciona e que nos molda o nosso pensamento. Como é que nós chegamos à verdade? Não é com a informação, é com a introspecção. É sentindo. É exaltando os nossos sentidos. Não os básicos, os comuns, os tradicionais, os clássicos, os 5 a mais da visão, a audição, não. Outros sentidos que nós temos dentro de nós. Portanto, é preciso expandir a consciência. Só expandir a consciência é que nós conseguimos ter este logo global que estamos a viver atualmente. Muito obrigada por esta maravilhosa entrevista. Foi um prazer enorme. E vemos por aí. Sem dúvida.